Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 19. É uma oração e ele começa dizendo assim: Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor a ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Os dias atuais, eles são tão maus que nós precisamos transformar as nossas orações, assim como Daniel, em clamores. Veja a intensidade dessa oração de Daniel. E ele não está orando apenas para ele está orando por todo o povo de Israel. Ele expressa a necessidade do socorro divino de forma urgente. Precisamos aprender a clamar como ele, como Davi, como Ana, como o próprio Jesus, que, estando em agonia, orava mais intensamente. Isso está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 44. E dessa forma, Jesus orou insistentemente por 3 vezes. Ele fez esse mesmo clamor. Em sua agonia, ele orava de forma intensa. No livro Caminho a Cristo, página 94, diz assim: Se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, fracos e pecaminosos mortais que somos, sentir essa necessidade da oração fervorosa e constante. Intensamente e insistentemente deveriam ser as nossas orações nesses últimos dias, pois esses são parâmetros que transformam simples orações em clamor. Isso mesmo, intensamente e insistentemente deveria ser os parâmetros que vão elevar as nossas orações, nos levando também a compreender o que nos foi dito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em quê? Em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Percebe que o Espírito Santo transforma a nossa simples oração em gemidos, em clamor? Isso mesmo, ele transforma nossas orações em clamor, em súplica, em gemidos inexprimíveis. Por isso que Paulo aconselha a orarmos no Espírito, ou seja, na inspiração e no fogo do Espírito. Como diz lá em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, de novo falando sobre intensidade e insistência, constância. De novo no livro Caminho a Cristo, na página 95, diz assim: sem oração constante e perseverante vigilância, corremos o risco de ficar cada vez mais descuidados e de desviar-nos do caminho reto. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono de misericórdia, para que não obtenhamos, por meio da súplica e fé, graça e poder
para resistir à tentação. Se você não tem por costume orar de forma constante e perseverante, o inimigo se aproveita para nos desviar do caminho reto. E por isso ele nos atrapalha para que a gente não chegue ao trono de misericórdia, para que a gente diga, depois eu vou orar. A gente não tenha essa constância que nos levará a conseguir a graça e o poder para resistir ao inimigo. Nós precisamos hoje transformar as nossas orações em clamores. Precisamos fazer dos nossos momentos de súplica algo mais constante, com mais frequência, para estarmos constantemente na presença do Senhor. Nesses dias atuais, nós não podemos orar esporadicamente, quando a gente puder, quando a gente chegar em casa, quando a casa toda estiver arrumada, quando fizermos todos os nossos afazeres, quando tomarmos um banho, descansarmos e então iremos orar. Nós precisamos orar constantemente o dia todo. Em alguns momentos nós precisamos fazer orações mais demoradas no nosso cantinho de oração, no nosso quarto de guerra, mas nem sempre é possível fazer isso. Então o cristão ele precisa estar clamando 24 horas, conversando com Deus, apresentando suas causas, porque os dias são maus. Nós estamos passando por tremendas provações, nós estamos sendo perseguidos pelo inimigo que quer nos tirar do foco, quer muitas vezes nos manter praguejando em vez de estarmos clamando. Você precisa apresentar a sua oração diante de Deus como uma súplica. Isso diz a intensidade que você de fato quer que essa bênção aconteça na sua vida. Ana, para mim, é o melhor exemplo. Uma mulher que orou por anos para ter um filho. Mas chega um momento que ela não aguenta mais e ela faz um clamor tão forte que o profeta pensa que ela está bêbada. Porque ela fala com um coração tão contrito diante do Senhor que dava essa impressão de que ela estava bêbada. Você já fez uma súplica, você já fez um clamor ao Senhor ao ponto das pessoas pensarem que você está bêbado ou que você está louco por estar clamando com tanta intensidade, com tanta força no teu coração, para que o Senhor tenha compaixão de você e venha com pressa, como diz essa oração de Daniel. Será que você tem feito orações com essa intensidade? Será que você tem clamado ao Senhor desta forma? Será que nós não fomos atendidos ainda porque a nossa oração é superficial demais? Nesse livro sobre oração, na página 60, diz assim: em contraste dessas orações tão intensas, feitas mesmo até por Jesus, ao clamar para que o Senhor passasse dele aquele cálice, as nossas orações elas são fracas, insensíveis. Muitos se satisfazem com cultos superficiais e bem poucos sinceros, fervorosos e afetuoso desejo de Deus. Isso está também registrado em Testemunhos, volume 4. Já na página 61, diz assim: nosso Pai Celeste deseja derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber em grande medida da fonte do amor ilimitado. É surpreendente notar que oramos tão pouco. Deus está pronto e sempre disposto a ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E apesar disso, há tanta relutância de nossa parte para levar-lhe nossas necessidades. O que pensarão os anjos celestiais desses pobres homens e mulheres, seres sujeitos à tentação, quando o coração de Deus infinito em amor inclina-se para eles, pronto
a dar-lhes mais do que podem pedir ou pensar, e eles oram tão pouco e têm uma fé tão pequena. Os anjos se alegram em prostrar-se diante de Deus e ficar perto deles. Eles consideram a comunhão com Deus sua maior alegria. Contudo, os habitantes da terra, que tanto precisam de ajuda, que somente Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz do seu Espírito Santo e a companhia de sua presença. Os anjos ficam impressionados como nós oramos pouco e com pouca insistência. Eles que estão perto de Deus e adoram estar em comunhão com Deus, não entendem como nós que vivemos nesse mundo tão perigoso, tão cheio de pecado e de tentações, oramos tão pouco e buscamos tão pouco estar na presença do Espírito Santo e do nosso Deus Todo-Poderoso. Não dá para entender, mas hoje nós estamos sendo convidados a deixarmos as nossas orações simples de lado e clamarmos ao Senhor, agarrarmos no Senhor como Jacó e só largar Ele quando Ele nos abençoar. Vamos fazer isso agora? Deus querido, nós estamos entrando em Tua presença gloriosa mais uma vez. Nós queremos apresentar ao Senhor a nossa vida, a nossa família. Nós te pedimos, Senhor Deus, que use de misericórdia, que seja rápido, Senhor Deus, em nos atender, porque são muitos os problemas que estão nos esmagando e muitas vezes tentando acabar com a nossa fé. O inimigo está fazendo de tudo para que a gente culpe o Senhor por tudo o que estamos passando, para que a gente se revolte contra o Senhor diante de tantas doenças, tantos problemas de relacionamentos, tanta violência, tanta coisa ruim neste mundo que muitas vezes o inimigo insiste no nosso coração para que a gente fique revoltado contra o Senhor. Mas pelo contrário, Senhor Deus, os teus filhos, eles têm que entrar na tua presença para clamar não somente por eles, mas por esse mundo. O Senhor nos colocou na brecha para que nós fôssemos intercessores poderosos, para que nós apresentássemos a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja, esse planeta de uma forma geral. Precisamos, Senhor Deus, que intercessores sejam levantados com um clamor, pedindo ao Senhor insistentemente pela porção dobrada do Espírito, para que cheios do Espírito nós possamos fazer a diferença nesse mundo, para que com ousadia e poder possamos pregar o Evangelho de forma rápida, para que o Senhor volte, porque nós não aguentamos mais. Nós te pedimos, Senhor Deus, abrevia esses dias para que a gente suporte, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, para que a medicação faça logo efeito. Ajuda, Senhor Deus, para que o tratamento certo venha. Ajuda, Senhor Deus, para que haja conversa naquele lar, para que todas as relações sejam restauradas. Ajuda, Senhor Deus, aos teus filhos saírem dos vícios. Dá força, Senhor Deus, ao teu povo, para que eles continuem firmes na pregação do Evangelho. Ajuda, Senhor Deus, esse mundo te encontrar, o único que pode nos salvar. Ajuda, Senhor Deus, nos ensina a clamar, nos ensina, Espírito Santo, a orarmos da forma como o Senhor ora, dessa forma tão intensa, com seus gemidos inexprimíveis. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender que não temos tempo para estarmos fazendo rezas. Nós precisamos clamar, nós precisamos suplicar com toda a perseverança por nós e por todos os santos, para que a gente conclua essa obra, para que a gente permaneça de pé, para que a nossa fé não esmoreça, para que a gente continue avançando como um exército poderoso. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesse novo dia. Não sabemos o que vai acontecer, mas esteja conosco. O Espírito Santo nos leve à oração o tempo todo, para que possamos permanecer na Tua presença, para que possamos estar nessa sala de audiência do Senhor constantemente, porque fomos chamados para sermos vigilantes
E é isso que nós queremos permanecer até que esse céu se rasgue e voltemos para casa. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.